Se engana quem pensa que as maiores cachoeiras do mundo estão na superfície. A maior cachoeira do planeta não está na Venezuela, não está no Brasil. Ela está escondida no fundo do Oceano Atlântico, com impressionantes 3 quilômetros de altura e despejando 5 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Essa maravilha da natureza é tão gigantesca que faz as cataratas do Iguaçu parecerem uma torneira pingando. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa coisa, a maior vazão já registrada nas cataratas do Iguaçu foi de 46,3 mil metros cúbicos por segundo. Essa cachoeira submersa despeja mais de 100 vezes esse volume. E o mais impressionante, ela é invisível a olho nu. Você pode estar nadando bem em cima dela e nem perceber. Mas por trás dessa beleza escondida, existe um fenômeno tão poderoso que é capaz de regular o clima de todo o planeta. E você está prestes a descobrir não uma, mas duas cachoeiras submersas completamente diferentes que desafiam tudo o que você sabe sobre física. Para entender a verdadeira história por trás dessas cachoeiras impossíveis, precisamos descobrir o que realmente acontece no fundo do oceano. Vamos começar pela cachoeira que você pode ver, mas que ao mesmo tempo não existe. Na ilha de Maurício, no Oceano Índico, existe um dos fenômenos visuais mais alucinantes da natureza. Na Península Lamorne, quando você sobrevoa a região de helicóptero, parece que uma cachoeira gigantesca está sugando a ilha inteira para dentro do oceano. As águas turquesa cristalinas revelam o que parece ser uma queda d'água monumental caindo para um abismo sem fundo. Só que tem um detalhe. Não existe cachoeira nenhuma ali. É uma ilusão de ótica tão perfeita que até hoje engana milhares de turistas. Mas o que realmente está acontecendo é ainda mais fascinante. A costa da ilha tem uma inclinação gradual que termina abruptamente em uma queda de 4.000 metros de profundidade. E aqui está o pulo do gato. Não é a água que está caindo, mas sim areia e sedimentos de lodo que estão em movimento constante. Na ponta do planalto submarino existe um abismo em forma de ferradura. E conforme as correntes oceânicas se movem, milhões de toneladas de areia caem através dessa fenda como se fosse uma ampulheta gigante. Os diferentes tons de azul criados por essa movimentação de sedimentos geram a ilusão perfeita de uma cascata. A coisa é tão impressionante que toda a região foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. Você pode até nadar e surfar ali com total segurança, menos porque, afinal, é só areia se movendo no fundo do mar, não água caindo. Mas essa ilusão das Ilhas Maurício é só uma brincadeira da natureza comparada com a verdadeira cachoeira submarina que existe no Atlântico Norte. Uma cachoeira real, com água caindo debaixo d'água. E aí você pensa, como isso é fisicamente possível? Entre a Groenlândia e a Islândia, no Estreito da Dinamarca, acontece algo que parece desafiar todas as leis da física que você aprendeu na escola. Descoberta em 1989, a Catarata do Estreito da Dinamarca é reconhecida como a maior cachoeira do mundo. Com aproximadamente 3.505 metros de altura, ela é quase 3,5 vezes maior que a famosa Salto Ángel da Venezuela, que tem apenas 979 metros. Mas o número realmente impressionante é o volume 5 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Para você ter uma dimensão, se todas as torneiras do mundo fossem abertas ao mesmo tempo, ainda não chegariam perto desse volume, e ela se estende por 160 quilômetros de largura. Menos é uma muralha líquida do tamanho de uma cidade inteira caindo nas profundezas do oceano. Só que aqui está o grande mistério. Como uma cachoeira pode existir debaixo d'água? Afinal, água não deveria simplesmente se misturar com mais água, certo? A explicação envolve um fenômeno chamado desnível termoalino. E quando você entende como isso funciona, percebe que o oceano é muito mais complexo e fascinante do que parece na superfície. Tudo começa na densidade da água. A água fria é mais densa do que a água quente. Isso é simples. Mas o que acontece no Estreito da Dinamarca transforma esse conceito básico em algo cinematográfico. A água fria dos mares nórdicos que flui para o sul encontra a água mais quente do mar de Irminger. E quando essas duas massas se encontram, a água fria e densa afunda abaixo da água quente,
Fluindo sobre a enorme queda no fundo do oceano, a topografia submarina cria um penhasco chamado Huygens Ridge. Em poucos quilômetros, a profundidade passa de 500 metros para mais de 3.000. E quando a água fria encontra essa queda abrupta, ela literalmente despenca, como uma cachoeira debaixo do mar, diferente de qualquer cachoeira terrestre. Essa queda acontece completamente invisível aos nossos olhos. Só instrumentos científicos conseguem detectá-la, mas aqui está a parte que poucos sabem. Essa cachoeira submarina não é apenas uma curiosidade da natureza. Ela tem um papel fundamental na sobrevivência de todo o planeta. Cientistas da Universidade de Barcelona lideraram uma expedição em 2023 para estudar exatamente essa cachoeira submarina e o que eles descobriram mudou a forma como entendemos o clima global. Essa corrente de água fria desempenha um papel vital na regulação do clima, funcionando como um gigantesco sistema de circulação que distribui calor e nutrientes por todo o oceano. Pensa no oceano como o sistema circulatório do planeta. A catarata do Estreito da Dinamarca é um dos principais corações, bombeando água fria das regiões polares para o resto do mundo. Esse fluxo carrega nutrientes essenciais que alimentam a vida marinha em profundidades onde a luz do sol nunca chega. Cientistas de diversos países estudaram os impactos desse fluxo e trouxeram um alerta preocupante. Essa gigante submersa está em perigo e o vilão é o aquecimento global. Conforme o planeta esquenta, mais gelo derrete e mais água doce entra no oceano. A água doce é menos densa do que a salgada, o que reduz a diferença de densidade necessária para formar essas cachoeiras submarinas. Com menos água gelada fluindo e mais calor no oceano, todo o sistema começa a enfraquecer. Se essa cachoeira diminuir ou parar completamente, as consequências seriam catastróficas. Mudanças bruscas no clima, colapso de ecossistemas marinhos e alteração nas correntes globais. É como se o coração líquido do planeta começasse a perder força menos. E nós somos os responsáveis. Mas existe uma boa notícia no meio de tudo isso. E ela envolve você. Talvez você pense: ok, mas isso acontece lá no Estreito da Dinamarca. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Essas correntes influenciam diretamente o clima que você sente na sua cidade. Elas regulam a temperatura dos oceanos, que por sua vez controlam padrões de chuva, formação de furacões e até o clima do Brasil. Quando temos um verão mais quente ou um inverno mais rigoroso, parte disso está conectado a esse sistema gigantesco. E a notícia boa é que a ciência está avançando. A Expedi, o de 2023, instalou equipamentos que monitoram essas correntes em tempo real. Quanto mais entendemos esses fenômenos, melhores ficam as previsões e nossa capacidade de adaptação. Mas tem algo que você pode fazer hoje: aprender mais sobre o oceano e se tornar um defensor dessa gigante invisível. E para isso, você precisa de conhecimento. Se em pleno 2025 você ainda não está consumindo conteúdo educativo de qualidade sobre ciência e natureza, dá uma olhada nos nossos outros vídeos sobre os oceanos. Tem curiosidades malucas, mistérios e explicações profundas sobre como o planeta funciona. Mas me diz, você já conhecia essas cachoeiras submarinas? Sabia que a maior cachoeira do mundo está escondida no fundo do oceano? O que você acha dessa ameaça climática? Comenta aí embaixo. Compartilha o vídeo com um amigo que ama curiosidades da natureza e segue a gente no Instagram. Aqui na tela tem 2 vídeos sobre mistérios dos oceanos. Escolhe um deles e te vejo lá.